Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 304 Podcast, com o nosso programa semanal da série LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E no programa de hoje temos surpresas e mais surpresas, porque hoje vamos falar sobre temas que atendem a todos da saúde, mas temos um problema, 2 pilares que se conectam mais do que vocês imaginam. E antes de vocês saberem desses 2 pilares, doutora Luciana, se apresente para o nosso público. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Eu sou Luciana Meirelles, fundadora da empresa LM Alta Performance, e trouxe uma convidada aqui para vocês, que eu sei que vocês vão amar, principalmente do assunto em que ela vai estar conversando aqui conosco. Doutora Thaís, pode se apresentar ao nosso público, por favor. Seja bem-vinda aqui ao programa LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso, nosso podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Muito obrigada, Lu. É um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. É uma honra compartilhar com vocês o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre sexualidade. Sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre este assunto. Então vocês viram que hoje nós temos esses 2 pilares, a psicologia e a sexologia juntas. E vamos falar um pouquinho disso, o que a psicologia e a sexologia têm a ver em comum. Quando a gente fala de sexologia, já é o estudo unindo a psicologia e os aspectos sexuais. Já é o estudo da parte da sexualidade com a união da psicologia. Doutora Thaís, fique à vontade. Elas se complementam. Então, dentro da sexologia, na verdade, nós temos também um guarda-chuva, né? Então, nós temos tanto a psicóloga, né, que dentro da psicologia nós estudamos a sexualidade, como a doutora Lu falou. Sempre faz parte da psicologia o estudo da sexualidade, porque faz parte do ser humano. Mas além do psicólogo, a sexologia também faz parte de outros profissionais, como, por exemplo, o fisioterapeuta pélvico, a ginecologista, urologista. Então, são outros profissionais que também podem estar dentro da sexologia, cada um na sua área de atuação, com essa área de estudo da sexualidade humana. Então, eu sou sexóloga e terapeuta sexual, que é dentro da psicologia, que estuda a sexualidade humana. Então, nós temos vários especialistas, quando a gente fala em logia de estudo, né, em sexo, estudo da parte sexual, do desenvolvimento humano nas questões sexuais. Então, essa logia já une vários profissionais de várias áreas em relação à parte sexual. E a doutora Thaís vai nos falar aqui hoje sobre a questão da sexologia, unindo aí a psicologia. Um tema, gente, olha, super interessante. Super interessante. Então vamos à pergunta que não quer calar. Sexologia e educação sexual. Por que falar de sexualidade ainda é um tabu? O porquê é uma boa pergunta. Acho que nós precisamos muito quebrar esses tabus. Acho que o que dá para dizer é que é um fato. Isso, que a sexualidade, falar sobre sexualidade ainda é um tabu que precisa ser quebrado. E trazendo isso que você falou da educação sexual, ela é fundamental para que a gente consiga ter uma melhor saúde sexual. A sexualidade, ela faz parte da nossa vida. Então, para que a gente consiga ter uma saúde total, a sexualidade, ela precisa fazer parte. Então, a educação sexual, ela traz informações para a gente sobre prevenção, sobre autoconhecimento. Então, é super necessário a gente falar sobre educação sexual também. Além do que, existe uma questão, JM, doutora Thaís, penso que também concorda comigo, o quanto a gente consegue, quebrando esses tabus, esses mitos, muitas vezes, ter uma conversa
com o adolescente, ter uma conversa com o próprio casal, adultos, tanto numa prevenção, quanto também numa orientação e melhora dessa questão sexual, né? Tanto em como orientar, em como educar jovens, adolescentes. Com certeza, isso ajudaria muito, até numa aproximação dos pais com os jovens, com os adolescentes, orientando, prevenindo, e os próprios casais também conversando sobre essa questão, conseguindo melhorar essa atuação sexual, essa vida sexual que faz parte do ser humano, né? Assim como a gente se alimenta, assim como a gente precisa trabalhar, sobrevive em várias questões de sobrevivência, a questão sexual faz parte do ser humano, faz parte da vida do ser humano, do desenvolvimento também no aspecto sexual. Então, eu vejo que é extremamente importante, esse é um dos motivos também que nós trouxemos aqui a doutora Thaís, para quebrar esses tabus, quebrar esses mitos que muitas vezes trazem prejuízos quando não se fala sobre isso, né? Parece que muitas vezes se torna uma nuvem... uma nuvem negra, uma nuvem acinzentada em conversar sobre essas questões, né? E isso precisa estar aberto para que os jovens, para que os adolescentes também consigam ter essas conversas com os pais, o quanto isso colabora no desenvolvimento deles também. Com certeza, acho que os adolescentes é fundamental que a gente consiga ter essa abertura, porque é o momento em que a sexualidade ela se aflora ainda mais, a curiosidade sexual ela aparece mais, mas eu vou além. Eu diria que até quando a gente fala de educação sexual, também com as crianças, o que, diferente de polêmicas, né, que surgiram por aí, não tem a ver com ensinar as crianças a fazer o que não deve. Muito pelo contrário, é para ajudar as crianças, inclusive, a prevenir. Se ela passar, por exemplo, por alguma situação de abuso, que infelizmente é algo muito comum e que a gente precisa falar a respeito disso, como que a criança consegue diferenciar um toque de carinho, de afeto, de um abuso? E que a gente sabe que, de novo, infelizmente, muitos desses abusos ocorrem dentro da própria família, de pessoas conhecidas, não é necessariamente de um estranho. Então, como é que a criança vai conseguir diferenciar? A educação sexual, ela nos ajuda nisso também. Para a criança perceber, olha, esse carinho não é legal. Se você se sentiu incomodada, conversa, fala, corre, enfim. A gente precisa conversar, inclusive, com as crianças. Depois, com os adolescentes, que tem essa parte da descoberta, o corpo muda, as transformações, né? Tem o corpo infantil ficar para trás e começa a surgir o corpo que ainda não é adulto também. Então, o que eu faço com esse corpo? Como que eu me relaciono com ele? Então, diversas dúvidas surgem que a gente precisa, assim, estar aberto para conversar com os adolescentes e os adultos. Porque, inclusive, com os adultos é um assunto ainda de muito tabu. Os próprios casais não conversam a respeito de como se sentem, de como gozam. Literalmente, né? A gente goza a vida, mas goza no sexo mesmo. Como que se goza? Tem prazer? Muita gente transa sem ter prazer. A gente precisa falar disso também. E lembrando que a sexualidade vai além de sexo também. E eu acho muito importante, doutora Thaís, trazer essa questão das crianças, porque a gente sabe que existem muitos abusos com crianças e que são só depois julgados, né? O que só existe ali em que essa criança fala depois quando ela já é adulta ou adolescente, e aí sim é que colocam essa questão do abuso. E uma outra questão que a doutora Thaís colocou, que me veio à mente agora, que eu lembrei de uma mãe, em que ela me pergunta, a minha filha tem 6 anos, e ela fica mexendo e fala que tem cosquinha. O que eu faço? O que eu faço diante disso? Como eu oriento? Em que ela se sentiu perdida, desorientada em como lidar com essa questão com a filha de 6 anos, né? Então, extremamente importante essa questão que a doutora Thaís colocou, desse conhecimento em relação a como orientar as crianças, como fazer essa educação sexual, tanto na consciência de poder acontecer um abuso sexual e ela conseguir fazer essa diferenciação, como também
em como os pais lidam com essa questão que as próprias crianças trazem. Essa cosquinha, todos nós passamos por isso. E aí eu deixo para vocês aí pensarem. Quando você sentiu prazer, essa cosquinha, a primeira vez? Todos nós passamos por isso. A gente entende depois, né, mais na adolescência, a gente começa a nomear, inclusive, com a masturbação, que é o fato de tocar nos órgãos genitais e tudo mais. Mas essa cosquinha é um prazer que a gente sente desde a infância. Então, você pode perceber que tem lá o bebezinho, às vezes, que fica tocando porque tem algo gostoso, mas não é sexo. É diferente da visão do adulto. É uma sexualidade infantil que tem essa cosquinha, mas é isso, é só uma cosquinha. E essa é a importância da gente conseguir diferenciar, porque essa imagem, né, a erótica que a gente coloca, isso é uma visão de adulto. Então, o que essa mãe faz? Isso é normal, é natural. O que a gente pode recomendar, por exemplo, é que ela não fique tocando talvez na frente dos outros. Mas não é que ela não pode tocar, porque isso também pode gerar muito conflito, porque se a gente pensar nos meninos, né, para fazer xixi eles tocam, né, no órgão ali, então não tem como não tocar. A menina, tira a mão daí, não pode tocar, aí não toca nunca. E aí depois, quando você está adulta, que aí hoje em dia a gente tem, né, ainda bem essa abertura maior, essa liberdade para falar sobre sexualidade, mas aí tem uma cobrança, né? Eu tenho que gozar, ter orgasmos múltiplos agora. Mas eu nem sei fazer isso, como é que faz? Eu não podia tocar até outro dia? Então, a importância da gente ter uma abertura para falar sobre isso é fundamental. E ela levar essa situação de que, não, eu não posso tocar, mas eu não sei o que é. Então, se você já tem uma proibição que vem de um conceito, que pode ser que os pais tenham esse conceito e já proíbe a própria criança ali, e para ela não faz ideia daquilo, né? Uma cosquinha, para ela, não tá ligada a uma questão de que está tendo uma questão... está tendo, sim, uma questão... um gostosinho. Um gostosinho. E ela não consegue, e já se coloca ali uma proibição. E isso ela pode levar para a adolescência, para a vida adulta. Isso pode gerar situações ali no futuro que não consegue ela ter que pode até prejudicar no desenvolvimento sexual dela, né? Desse autoconhecimento sexual. E olha que esses comentários de vocês duas levaram a pergunta aqui que o nosso telespectador quer saber. Esse conceito de preconceito não estaria gerado pelos pais? Porque no menino, todo mundo costuma brincar com o bigulinho dele. E a menina, ninguém brinca. Entendeu? Então, eles querem saber o seguinte: isso que pode gerar esse atraimento, esse constrangimento de que a mulher fique mais reservada e o homem fique mais sem vergonha. Com certeza. É isso que eu acabei de falar, né? No sentido de o homem sempre está tocando e tem algo para fora, né? Fisicamente falando, né? O órgão dele é mais exposto. Então, tá tudo bem, porque vai tocar de qualquer forma. Agora, da mulher, tem algo que começa, inclusive, no corpo, que é mais escondido, de alguma forma, para fazer xixi, ela não precisa tocar. E aí, muitas vezes, é tão perigoso, Lu, que a gente já ouviu casos de, por exemplo, até para lavar. Se eu não posso tocar, como é que eu vou lavar? Nossa, olha... percebe? Assim, a delicadeza, a gente tem que ter um cuidado muito grande do entendimento disso. Porque se eu não posso tocar, nem lavar eu vou poder. Então, realmente, isso acaba influenciando muito para uma repressão maior nas meninas e uma abertura, né, uma liberdade maior para os meninos. Tá? Isso acontece muito. E chegar até esse ponto de não vou lavar. Sim. Chegar até esse ponto, realmente. De lavar e de ver também. Já teve casos assim de especialistas comentarem de... A mulher, sei lá, chegou no consultório, aí no caso de um ginecologista, né? Ela tinha tocado e viu que tinha um carocinho ali, e ela ficou preocupada porque foi lá e... É o clitóris. Sempre esteve ali, não tem nada de errado, mas ela não sabia que aquilo estava ali. Então, a importância, né, do tocar é se conhecer. Então, você já olhou a sua pepeca?
né? Pegou o espelhinho, já olhou por ali. Porque é isso, o menino é mais visível, da mulher, anatomicamente falando, tem algo mais escondido, e culturalmente falando, a gente esconde. Realmente, pessoal, esse é um assunto polêmico, interessante e que dá para muitos podcasts aqui ainda. Dá. Olha o que a doutora Thaís está trazendo aqui em relação a esse aspecto realmente do homem, né? O pênis, aquilo é mais externalizado do que a mulher, é muito mais internalizado, né? Muito mais escondidinho, como a doutora Thaís colocou. E como é que a mulher e o adolescente, né? Como é que ele lida com esse corpo? Como é que é o conhecimento dele desse corpo, tanto o homem quanto a mulher, e o quanto isso leva-se adiante nesse desenvolvimento sexual para a vida adulta. Mas é um escondidinho, inclusive, Lu, que é isso que eu falei. A gente também ajuda a esconder, porque não é que ele está totalmente escondido, está ali. É diferente. Mas tem alguma coisa ali, mas que a gente não vê. Eu falei, começa na infância por essa coisa mais anatômica, mas tem algo aqui. Não é igual, mas existe um órgão, ele não está oculto, ele está ali, é que a gente não vê, a gente quer, culturalmente falando, a gente acaba realmente escondendo o órgão feminino. E isso tem um peso simbólico, né, que a gente pode olhar a nossa história social, cultural da mulher, por exemplo. Então, já que nós estamos falando em segredinhos e tudo, pergunta... Segredinhos. Segredinhos. Olha que pergunta curiosa. Quais mitos sobre sexos mais atrapalham os jovens? Os Até mitos eu respirei sobre agora. Mitos que atrapalham os jovens. Olha, eu diria que no caso dos meninos, por exemplo, e aí eu não coloco nem só dos jovens, tá? Porque eu acho que isso começa nos jovens, mas acho que isso se segue na vida adulta também, que é a masculinidade, né? Do que ele precisa ser para se comprovar homem, de ter uma virilidade muito forte e ter que ter uma performance muito grande, tá com o pênis ereto o tempo inteiro. Isso não acontece. Tá? E ficar com o máximo de mulheres possíveis. Tem uma coisa que é muito comum, que eu observo no consultório, dos mais jovens e de muitos mais velhos que não fizeram isso na juventude, não ficaram com muitas menininhas, passaram por essa fase com outra experiência. Muitos dizem que perderam a juventude. Eu não gosto de falar assim, porque não perdeu, você vivenciou de uma outra forma. Mas muitos chegam depois na fase mais madura, como se precisasse reviver isso. Aí eu preciso ainda ficar com mais mulheres. Mas quanto que é esse número? Nem a pessoa sabe. Então, acho que é uma coisa muito complicada. É um mito, né? Um tabu aí que eu acabo observando muito. No caso dos meninos, é o que me vem na cabeça agora. Assim. É o que a linguagem do senso comum popular chama do pegador, né? Exato, eu preciso ser o pegador, exato. Eu preciso pegar o máximo de meninas, eu preciso me mostrar viril, né? Eu vejo muito isso também no consultório com os adolescentes, essa questão de que existe essa cultura de que, como eu estou descobrindo a questão da sexualidade, então eu vejo os adolescentes nas festinhas, nas relações com as meninas, de que não é muitas vezes, talvez, construir um vínculo afetivo que seja com aquela menina, não é? Mas sim, eu preciso ser o pegador, eu preciso mostrar que eu sou viril, eu preciso mostrar que quanto mais eu pego, mais eu mostro a minha masculinidade, né? Existe essa cultura, muitas vezes é bem comum. E assim, o fato dele ser o pegador, de ficar com muitas menininhas, não é nem o problema. Acho que a grande questão para a gente pensar é quando isso atrapalha, no sentido de uma cobrança que se tem de que ou ele não conseguiu, ou não conseguiu porque ele não é desse jeito, inclusive, não faz parte da personalidade dele, porque são coisas que eu também acabo escutando de alguns jovens, inclusive,
Por que ele não ficou? Porque ele não estava nem afim, ele estava interessado em outras coisas, ele estava estudando, jogando videogame, sei lá. Às vezes ele ainda... Olha, eu quero jogar futebol, é isso que é interessante para mim, é isso que me atrai. Hoje é isso meu foco, eu quero jogar futebol, eu quero jogar videogame, né? E alguns tem essa conexão que você falou, por exemplo, tô lembrando de casos aqui, né? Tinha um rapaz que ele até... não era alguém que não ficava com ninguém, ele ficava com algumas menininhas lá, assim, mas tinha uma específica que, sei lá, os amigos ficaram, talvez, naquela pressão, e ele acabou gerando uma disfunção ali no momento com a menina. Por quê? Porque aquela menina, embora fosse bonita, não despertou uma conexão. Quando eu falo conexão, não é nosso amor para a vida, sabe? Sim. Uma química, inicialmente, um desejo, um interesse. E ele foi mais por uma pressão dos amigos do que ele não estava afim. Talvez em outro momento ele estivesse, mas naquele momento não estava. Então, essa pressão que é o grande problema que eu acho que a gente precisa repensar. Se você quer, tá tudo bem. Mas se você não quer, pelo menos neste momento, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Tá? Tanto dos amigos, quanto também dos pais, não é, doutora Thaís? Porque talvez também exista uma cobrança, eu percebo isso que acontece, às vezes com alguns pais, uma cobrança com o seu filho adolescente, de que agora ele já está maiorzinho, agora ele já é um adolescente, agora ele... Então, pode existir também essa cobrança, tanto por parte dos amigos, quanto dos pais. São falas que às vezes a gente... E é importante a gente perceber até as nossas próprias falas no nosso contexto. Quando, por exemplo, você vai para um chá de bebê, é menino ou menina? Aí você descobriu lá que vai ser menina. Aí você fala para o pai, vai passar de consumidor a fornecedor. Esse tipo de fala, sabe? É muito complicada. Então, acaba gerando o quê? Levando a menina para um objeto ali. E o menino, né, nesse tipo de situação, ele já vai preparar, meu filho vai ficar com a sua filha. Então, tem algo ali que já vem desde as nossas falas. A criança nem nasceu ainda, muitas vezes, e a gente já tem esse tipo de fala que a gente, muitas vezes, nem pensa, só sai reproduzindo porque é engraçadinho e tal. Só que isso reflete. Se a criança que ela vai ouvindo, eu tenho que atender, papai, mamãe ou amiguinho, sei lá, falaram isso, eu preciso, então eu tenho que ser assim. A gente vai aprendendo, a criança absorve cada coisa que a gente fala e na cabecinha dela, a gente não sabe como que ela vai significar aquilo. Então, é delicado. Ela é uma esponjinha e como ela está elaborando isso, como ela está ressignificando. Sim. E significando, né? Qual o significado que ela está dando para aquela situação de como ela... Porque ela está ouvindo os pais dizerem aquilo para ela, que são referências unânimes para ela, modelos muito fortes, né? Então, o quanto é importante, tanto os pais, a forma como está se trabalhando com a criança, com o adolescente... Essa cultura que muitas vezes já existe, esse aspecto social, esse aspecto cultural, como a doutora Thaís colocou aqui muito bem, a importância das nossas falas em relação à sexualidade, de como estamos educando os nossos filhos. E eu vou além, assim, lembrando, já falando, vou lembrando dos casos, assim... como eu disse, a sexualidade, ela vai além dessa parte de sexo. Então, não tem a ver só de, meu filho vai ficar com a sua filha, algo nesse sentido. Mas, por exemplo, menino que não gosta de futebol. Já tive no consultório criança que começou, não, mas peraí, então menino tem que gostar de futebol, eu não gosto de futebol. Mas menino tem que ser assim? Eu não sou assim. Mas isso aqui é coisa de menina, cozinhar, eu gosto de cozinhar. Então, aí gera na cabeça, porque é isso, a criança ela está ainda significando. Ela não tem um conceito a respeito daquilo, e aí ela vai começando a se questionar o que eu sou, porque se ser homem significa isso, mas eu não gosto disso daqui, não sou que nem papai nesse sentido, e o que eu sou então? Começa a dar um nozinho. Então é importante a gente perceber que tem uma pluralidade, nós somos seres diversos, tem que ter um cuidado com esses estereótipos que nós temos, essa binaridade, né, do feminino e masculino, enfim. Nosso programa hoje está tendo. Eu falei que são 2 pontos hoje completamente iguais, mas diferentes ou são iguais. Mas, antes da nossa próxima pergunta, bateu aquela fome.
nosso patrocinador, Espetaria Galo, os melhores espetos da região de Osasco e São Paulo, porque a espetaria atende o estado inteiro. Então, bateu aquela fome? Ou você pode pedir pelo iFood, ou você pode ir diretamente na Espetaria Galo, ali na Narciso? Vem não, né, JB? Fica quieto aí. Aqui atrás da Prefeitura de Sobar, na Narciso Stolini mesmo, atrás da Prefeitura de Osasco. Procure a Espetaria Galo e você vai ser bem atendido e vai comer o melhor espeto da região. Espetaria Galo, estamos aqui. E agora chegou a hora da nossa polêmica. E essa é uma polêmica. Eu tenho várias perguntas aqui, não se preocupe que a doutora lá no canal do YouTube vai responder todas as questões para vocês. Mas essa aqui é novamente batata quente. Ai, meu Deus. O que vocês diriam para os pais que têm medo de conversar sobre sexo e emoções com seus filhos? Quem pega, quem pega? Eu vejo que a primeira... Tá no plural, é vocês. Eu vejo que a primeira questão, eles irem desmistificar isso na própria cabeça dos pais. Porque os próprios pais têm medo de conversar com os seus filhos. Muitas vezes não são os adolescentes, mas eles criam esse mito na cabeça deles, ou por uma questão cultural, da forma como eles foram educados, como eles absorveram essa situação toda, né? Hoje eu vejo que isso já se torna um pouco mais confortável para os pais, hoje em dia, em conversar com os adolescentes. Na minha época, por exemplo, não. Já eram mais fechados, já se tinha mais esse medo dos pais conversarem com os filhos. Ah, não, ela aprende com as amigas, aprende na escola. A escola hoje favorece muito essa conversa da questão da sexualidade, da questão do autoconhecimento sexual, né? A questão de gênero também. Eu vejo que a escola colabora muito nesse fator, porque ela traz muito mais isso, né? Na minha época, por exemplo, pouco se falava sobre isso, sobre essas questões na escola. Então, eu vejo que o primeiro aspecto, JM, da pergunta do nosso público aqui, é que os próprios pais trabalhem nisso com eles e entendam da importância que é ter essas conversas com os seus filhos. Porque é uma forma de aproximação, é uma forma de educação sexual e que isso faz parte da vida, é natural. Faz parte do ser humano. Então, eu vejo que o primeiro aspecto é tirar esse próprio mito da cabeça deles. Eu concordo totalmente com a doutora Luciana. A primeira coisa realmente é entender por que isso é um problema para você. Então, muito provavelmente, será que tem a ver com a comunicação? Que pode ser um ponto. Então, a comunicação com o seu filho tem essa abertura independente do tema? Ou é uma questão do tema sexualidade, que aí é um tabu para você, e talvez, sei lá, a gente pode pensar numa própria psicoterapia para poder ver como que é isso em você e aí conseguir, sim, ter uma melhor comunicação com seus filhos. Eu, pelo contrário da doutora Luciana, eu tive uma abertura, né, nesse sentido. Sei lá, eu tenho uma lembrança de uma cena no carro, a gente estava esperando, não lembro o quê, eu lembro que estava com os meus pais no carro esperando alguma coisa. E aí eu perguntei alguma coisa de camisinha, sei lá, e meus pais lá me explicaram, enfim. Não lembro se abriram na hora, me mostraram ou não, mas eu tenho essa imagem, essa lembrança, assim, e era tranquilo. Eu lembro que nas gavetas lá de casa tinha as camisinhas lá, acho que por isso que eu devo ter perguntado, não sei. Não era falado sempre, mas eu tinha essa abertura, né? E acho que talvez por isso eu consiga falar hoje em dia mais abertamente também. E também tem uma questão, será que esse medo de conversar com os seus filhos tem a ver só com a questão da sexualidade, do gênero, ou tem a ver com outros assuntos também? Porque é uma pontinha de um iceberg que nós vamos puxando e vamos trabalhando no processo psicoterapêutico, de entender, como a doutora Thaís colocou, essa questão da comunicação. Então, é um sinal para a gente refletir, para a gente pensar, será que é só nesse assunto que eu tenho dificuldade em conversar com os meus filhos? Ou tem outros assuntos que eu também tenho dificuldade? Então, refletirmos sobre isso como pais é importante para que a gente tenha essa aproximação maior, pensando na educação e no filho como um todo, né? Mas também, só fazer um adendo, assim, que é importante expectativa e realidade. Não vá ter uma expectativa de que os seus filhos vão conversar com você como amigos.
uma abertura para falar sobre algum tema é diferente de contar tudo. Eu já escutei de pais, não, mas ela não falou para mim e tal. Jura para mim que quando você tinha, sei lá, 16 anos ali, você falou, mãe, então eu tô indo ali transar com a menininha. Não é assim. Talvez você comente com um amigo, mas tem assuntos que tem uma abertura que aí é importante dar orientação, talvez os pais falarem mais, porque essa abertura do adolescente tem coisas que eles podem falar, então é importante ter essa abertura, mas é importante saber que vocês não são, e é importante que não sejam amigos, vocês são pais. A função é outra, né? Concordo. É o educar, é o ser pais, nem sempre. Claro que existe uma relação afetiva forte ali, como pais, a preocupação como filhos, com os filhos, mas vocês são pais. E nem sempre vocês vão ser amigos e nem sempre vão concordar com tudo o que ele está falando. Bom, tem uma pergunta aqui que é meio complicada de entender, mas é assim. Tenho 40 anos de idade e sempre fui chamada de frígida. Qual o impacto e a forma da autoestima afeta emoções e relacionamento? Frígida, a gente nem usa mais, né, essa expressão aqui. Então, primeiro precisamos entender o que você quer dizer ao trazer essa expressão. A falta de um desejo sexual, ela é de agora, ela é pontual, ela vem desde sempre. Então, eu nunca tive um desejo, eu nunca tive uma satisfação. Acho que sempre é importante a gente conseguir entender primeiro a história da pessoa. Né? O que você está querendo dizer com isso? Porque muitas vezes a gente não tem um desejo porque a relação não está boa, porque eu não descobri, porque eu nunca me toquei, como a gente falou agora há pouco, né? Muitas vezes nem para lavar, que dirá para conseguir ter prazer. E aí eu não consigo, sou frígida, não tenho prazer, não tenho vontade, mas por que será? O que está por trás dessa frigidez? A gente precisa investigar. E com certeza isso afeta na autoestima. Isso é fato. E nessa relação é importante também a gente observar nesse histórico, como a doutora Thais nos ressaltou aqui muito bem, esse fator, de será que aconteceu alguma coisa ali atrás, de repente até um abuso infantil, ou um abuso na adolescência, que isso não foi muito bem elaborado, não foi resolvido, né? Que precisa ser ressignificado para que consiga se trabalhar melhor com essa questão. Né? Então, realmente a gente entender esse histórico todo da vida da pessoa é extremamente importante, porque nós vamos ter respostas ali que vão ser trabalhadas no presente e que podem trazer resultados para ela, tanto no presente quanto no futuro. Muito bem. Olha, o JB ele abriu a imagem aqui. Tem uma pergunta interessante. O que são essas coisas em cima da mesa? O pessoal tá vendo mesmo. Pessoal, trouxemos surpresas aqui. Doutora Thais nos trouxe aqui surpresas. O que será tudo isso? Pessoal aqui do estúdio ficou todo curioso. Até pensei que isso aqui era a máscara do Zorro, mas não é não. Não é do Zorro. É uma máscara, não do Zorro. Então, trouxe aqui para a gente conversar, para poder mostrar para a audiência aqui algumas ferramentas que nós temos que ajudam, inclusive, a melhorar, ajuda no autoconhecimento, o conhecimento do parceiro dentro do relacionamento também. Então, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Assim como, sei lá, no trabalho nós temos ferramentas ágeis, metodologia ágil. Na sexualidade também temos ferramentas, tá? Então, isso aqui são algumas das coisas que a gente pode utilizar e que muitas vezes são vistas como tabu também. Então, pegando a máscara que o JM trouxe primeiro. Doutora Thais, mostre para o nosso público aqui que está curioso a máscara, pessoal. Olha só. Então, a ideia, gente, é usar primeiro a criatividade, explorar o nosso prazer, a sexualidade em si, ela tem a ver com os nossos sentidos, a nossa imaginação. Então, a gente pode, cobrindo um dos nossos sentidos aqui, eu posso explorar os demais. Então, você está lá com seu parceiro, sua parceira, coloca a vendinha ali, faz uma massagem,
começa, sei lá, pega uma peninha, vai passando. Porque muitas vezes, o que eu percebo também, as pessoas acabam tendo muito um foco no genital. Nosso corpo inteiro, ele pode ser erógeno, que ele pode sentir prazer. Então, se a gente... E muitas das disfunções, inclusive, que eu acabo percebendo no consultório, tem isso, uma preocupação com performance, com a genitália. Só que a gente pode sentir prazer tomando sorvete. Ou não? Né? Com certeza. Tem várias muito. coisas que nos dão prazer ali, e se a gente fica muito com esse foco, acaba, na verdade, perdendo o prazer e ficando mais com uma questão de uma ansiedade. Então, relaxa, põe a vendinha ali, vai explorando, põe... como eu disse, eu tenho desde uma peninha, ou que seja o sorvete também, enfim. Brigadeiro, usa a criatividade champanhe. Também, gelo, vela, enfim. Tem umas velas aromáticas. Que a minha acabou, né? Trazer. Dá pra você acende, então ela pinga, assim, a vela de massagem mesmo, e ela vai derretendo, e ela é feita para isso. Né? Então, você pinga ali na pessoa e é o olhinho de massagem. Inclusive, eu peguei com um amigo meu que ele é esteticista, né? Ele faz massagem ali, realmente ele usa na profissão. Então, não é só dentro da sexualidade, é realmente uma ferramenta, nesse caso aí, da própria massagem. Então, essa aqui é uma dica. Olha que interessante, pessoal. Pode ser usado junto ou não, por exemplo, as algeminhas. Pessoal, ninguém vai ser preso aqui no estúdio, não, tá? Todo mundo aqui, tá tudo em ordem, dentro da lei. Outras coisas que a gente pode usar também, que é algo muito comum também, algemas, por exemplo. Ai, Thaís, mas eu não tenho algema, o que eu faço? Esqueci, não deu para comprar, tenho vergonha de entrar no sex shop. A gente estava conversando até um pouquinho antes, né, de começar o programa. Usa a imaginação, gente. Criatividade. Não tem algeminha? Amarra com lençol da cama, uma camiseta. Funciona. Tá? Então, ou se não, vão no sex shop, passa lá, vai conhecer. Tem muita gente que tem curiosidade, mas não tem coragem de entrar. Antigamente, ainda existem, né? Mas assim, antigamente acho que tem muito mais os sex shops com aquela luz neon, aquela coisa mais chamativa. Eu passei numa loja há uns tempos atrás, achei muito bacana, uma loja de lingerie, normalzinha aqui, tem uma prateleira que tem os itens aqui, e aí acho que facilita esse acesso, inclusive, porque as pessoas vão ver que eu estou entrando ali. Primeiro que nem se o pessoal vê também, não tem problema nenhum, gente. Acho que é um tabu pra gente quebrar também. Mas, tô com vergonhinha assim. Então, existem algumas lojas que têm produtos que não são dentro desses espaços mais... Especificamente de sex shop. Exato, né? Mas tem os artigos ali, hoje em dia a gente consegue encontrar, além da internet. Você chega na sua casa, ninguém precisa ver, chega embaladinho, tranquilinho. Pessoal, vocês viram a algema aqui, que interessante? É de tigrinha e tudo, olha. É de tigrinha. Olha só que interessante. Então, vocês vão aguçando aí a imaginação de vocês, a fantasia de vocês. Isso tudo faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E experimentar essas novas experiências, por que não? Não é? Também é quebrar mitos. Exato. Aí trouxe aqui também um modelinho de vibrador. Tá, deixa eu ligar aqui. Cadê? Existem diversos modelos, tá? Esse aqui é um deles. Olha só, pessoal, vibrando aqui. Com as intensidades diferentes. No estúdio Podcast 304, vibrador. Então, a grande maioria dos vibradores, eles têm tanto intensidades quanto ritmos diferentes. Que aí cabe a você explorar, ver qual que você se adequa mais. Estava conversando com uma amiga esses dias, que também é sexóloga. Eu dei, o primeiro vibrador dela eu dei de presente. Agora ela já está testando outros. E ela falou que para ela tem que ser uma vibração mais tranquilinha, né? Porque se esses muito fortes assim, ela já não gosta. Para mim, esses tranquilinhos já não. Para mim tem que ser mais intenso. Então, depende de cada corpo. Então, é importante que você explore. Você sinta como que funciona o seu corpo. Não só com vibrador, isso com as relações de maneira geral. Cada corpo é diferente. Se você for testar uma coisa com uma pessoa,
e depois fazer a mesma coisa com outra, vai dar diferença. E a importância dessa comunicação, de falar isso para o seu parceiro, de conversar sobre isso, o como você gosta, o como o seu parceiro, a sua parceira, como é que esse outro que está junto com você, como é que ele também sente prazer. Então, além da utilização aqui de todos os brinquedos, os instrumentos aqui que a doutora Thaís trouxe para a gente ter acesso, para vocês conhecerem, a importância de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, do que é que vocês gostam, do que é que sente prazer, do que é que se sente bem, porque é isso que faz a relação amorosa ser gostosa, né? Isso que faz o transar, ou a relação sexual ser bom para os dois. Explorarem juntos. Explorarem juntos. Acho que mais do que só o uso, o fato dos dois estarem juntos nessa conexão. Mesmo, nossa, odiei isso aqui, ai, não gostei. Tá bom, mas vocês vão dar risada disso, vocês testaram juntos. O fato de estarem juntos nessa busca, isso por si só, acho que é mais interessante até do que o próprio brinquedinho. Do que o próprio brinquedinho em si, mas essa conversa, ele pode ajudar também. Essa experiência, sim, isso tudo aquece ainda mais a relação, extremamente. Como eu disse, é uma ferramenta, é um instrumento, ele sozinho não faz nada, tá? É importante isso, esse resgate, e os dois precisam estar envolvidos, porque muitas vezes um quer introduzir, o outro, ai, não quero. Vamos escutar, vamos conversar, tá? Esse eu não quero, mas talvez aquele outro pode ser interessante. É um resgate aí, realmente uma busca do casal. E tem um outro brinquedinho aqui que ela trouxe, gente. Esse é o Bullet. Mostra para o nosso público, doutora Thaís. Esse aqui é um formato diferente também, ele vibra, só que esse aqui é a pilha, tá, gente? Hoje em dia tem com USB, esse aqui eu trouxe, enfim, mais de demonstrações mesmo. Cada um, eles têm diversos formatos e tipos, e eles geram sensações diferentes na gente também. Então, aqui é um modelo, por exemplo, que você pode ir regulando a intensidade. Tá? Mais ou menos. O meu tá sem pilha, então vocês não vão conseguir ouvir. Mas tem essa regulação de intensidade aqui, por exemplo. De preferência, use lubrificante, porque ajuda também. E lave antes e depois do uso, também super importante. Então, cada um ele vai te dar uma sensação diferente. Então, explora. Qual que você gostou mais? Às vezes eu começo com esse aqui e finalizo com esse aqui. Porque esse aqui gera uma sensação mais assim, esse outro gera uma sensação mais assado. É o seu corpo. Conheça. Então, você viu que as doutoras falaram no início que tudo aqui é um prazer. Então, que tal o prazer da carne? Espetaria Galo. Faça uma noite romântica com a sua parceira, com o seu parceiro. Vão até a Espetaria Galo, prove um bom espetinho e depois dali a noite adentro. O que vocês acham disso? Espetaria Galo, o prazer da carne junto com vocês. Eu sou o JM aqui direto dos estúdios 304 Podcast com o programa LM Alta Performance lapidando mentes para o sucesso. E fala lapidamente, esta aqui chocou de vez. Doutoras. Outra batata quente para nós, doutora Thaís. Sei lá. Pessoal, é um assunto que rende, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Se eu for fazer todas as perguntas que os nossos telespectadores estão falando, eu vou ficar aqui uma semana. É um assunto Mas eu que tô rende. aqui... Gente, não é que eu estou discriminando ninguém. Eu tô pegando as mais polêmicas aqui, porque as mais simplesinhas a doutora responde lá no nosso canal do YouTube para vocês, tá ok? Doutoras... Às vezes eu sinto vontade de um sexo mais selvagem. Me joga na parede, me chama de lagartixa. E às vezes eu quero uma coisa mais calma. Como explicar isso para o meu marido? A famosa comunicação, não é? É a famosa comunicação. E aí entra uma questão, público aqui que está nos assistindo, a relação sexual em si, o transar em si, ele não acontece muitas vezes só naquele momento. Ele tem toda a conversa. Eu estou falando agora mais especificamente de relações mais longas, um namorado, um casal.
muitas vezes ele começa, e até mesmo também quando estão se conhecendo, começa já no início do dia, muitas vezes é uma palavra, é o que fala, é a comunicação entre vocês, e já vai trazendo todo um estímulo durante o dia para que à noite, por exemplo, né? Estou dizendo à noite, mas seja lá qual for o período, isso não importa. Mas a hora que for acontecer ali a relação sexual, isso já foi se construindo durante o dia, né? Seja com palavras, seja livros românticos, seja com poemas, seja com demonstrações de outras formas, até o pornô, para quem gosta do pornô, o casal que gosta do pornô e se utiliza dele. Enfim, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito de como se relacionar com o seu corpo e de como se relacionar também nessa comunicação com o outro. O importante é que aconteça essa comunicação. O importante é que isso vá sendo construído e que seja bom para os dois. Exatamente. Assim, eu costumo dizer que a preliminar ela começa no bom dia. E aí, como a Lu disse, acho que pode ser uma transa à noite ou à tarde, na cama, no chuveiro ou em cima da máquina de lavar. Tá? Como que você fala se é um sexo selvagem ou um sexo mais baunilha? Adorei o nome baunilha, gente. 50 tons. Primeiro, a comunicação entre vocês funciona? Vocês têm essa abertura para falar sobre isso? Eu tenho um quiz que eu envio para os pacientes, assim, que às vezes tem algumas perguntinhas que a gente acaba não falando, enfim. Então, a gente faz algumas ferramentas. Então, tem um quiz que eu, às vezes, entrego, né, para os pacientes ali e trazem algumas perguntas. Como é que você gosta mais? E aí, é uma forma que vocês podem ter essa abertura para conseguir trazer assuntos, né, que normalmente acabam não falando. E é importante sempre lembrar, a gente não gosta de algo igual o tempo inteiro. Então, tem momentos que talvez você esteja e talvez ele também, ela também, enfim, de uma coisa mais selvagem, como a doutora Lu falou, as mensagens que forem lá mais iniciais, para instigar aquilo, pode ter um tom mais provocativo para ser algo mais selvagem. Tô com uma vontade de um sexo mais baunilha, mais carinhosinho e tal. Como que você demonstra isso? O jeitinho que você vai falar, que você vai agir, vai mostrando isso também. Tanto verbal, mas corporalmente falando também. As intenções, os sinais que a gente verbaliza, a linguagem corporal, também vai meio que direcionando para um sexo mais assim, mais assado. Mais caliente ou mais tranquilinho. Os dois são ótimos. 2, 3, 10, enfim, quantas formas a gente quiser. Mais baunilha, gente. Adorei o vocabulário aqui da doutora Thaís, mais baunilha. Vai entrar para o meu vocabulário. Nossa, essa aqui... Doutoras, eu tenho um filho que ele já tem uma certa idade. Mas eu nunca vi ele com mulheres. Eu também não sei se ele é gay. Como conversar com ele sobre esse tipo de atitude, do porquê, não porquê, como chegar até ele? Nossa, essa é boa. Essa é boa. O preconceito de hoje, né? Como nós estamos falando no começo que os pais preparam o filho macho, né? Para ser macho alfa, né? E de repente muda. Gente, eu tenho coisas aqui sobre LGBTQI, mas a gente vai fazer depois que não vai dar tempo todas as perguntas. Mas dá pra gente entrar um pouquinho nesse tema também? Sim. Dá pra gente entrar nesse tema e, de novo, eu acho que vem a questão da comunicação e primeiro quebrar o próprio tabu, o próprio preconceito dos próprios pais em lidar com essa questão, né? A dificuldade que se tem em lidar com essa questão. E muitas vezes os filhos vêm para nos ensinar, né? Os filhos também são desafios para nós, independente de ser dessa questão. Eles nos ensinam muito também. Então, eu vejo que primeiro ele precisa se trabalhar essa questão desse preconceito. E aí sim ter essa aproximação com esse filho. Porque, apesar de existir
E eu entendo, dependendo da geração, dependendo da cultura, a forma como foram educados, né? A dificuldade dos próprios pais em lidarem com essa questão. Mas, acima de qualquer coisa, e isso eu vejo que é extremamente importante todos nós pensarmos, acima de qualquer coisa, existe um amor. O amor de mãe, o amor de pai, o amor por esse filho. E que vai acima de qualquer coisa, independente da escolha do gênero ou independente da questão sexual, da opção em que ele faz. O amor que nós temos pelos nossos filhos, isso vai acima de qualquer escolha que ele faz nesse sentido. E a importância de nós querermos com que eles sejam felizes. E se ele está feliz dessa forma, é isso que importa. E isso é o que vale para nós também como pais em lidar com todas essas questões que um filho traz, inclusive a parte sexual, a parte de gênero, da aceitação, porque o amor vai acima de tudo. Perfeita colocação da doutora Luciana. Mas eu queria colocar também que é uma questão para ele. Ele não apareceu com nenhuma namorada, mas também não apareceu com nenhum namorado. Primeiro, precisa aparecer. Talvez ele esteja com alguém e você não sabe. É uma coisa mais reservada, como a gente falou agora há pouco. Nem tudo eles vão contar. Se não é um compromisso que eu tenho, um desejo de apresentar, pode não acontecer. Ou ele simplesmente não quer, está focado em outras coisas, não tem essa vontade, não chegou o tempo dele ainda, seja com homem, seja com mulher, seja com os dois. É uma questão para ele ou é para você? Porque aí é um ponto, será que precisa ser algo trabalhado com ele? Ou qual é a sua expectativa também em relação a esse filho? Tem alguma coisa que preocupa? Então, acho que é importante também entender essa preocupação, né? E perceber o que tem a ver com o adolescente em si, ou uma preocupação minha enquanto mãe, enquanto pai, como lidar com alguma coisa que eu estou supondo. De alguma forma. Excelente colocação, doutora Thaís. Excelente colocação. Acho que é extremamente válido para que os pais se questionem nesse sentido. Isso é importante para quem? É para mim? É para o meu filho? Como é que está essa relação, essa questão para vocês como pais? Vocês viram que o tempo é polêmico, mas sobre essa questão, a doutora vai voltar aqui outras vezes. Opa, com certeza. Nós falamos só sobre LGBT, QIAPN+. APN+, é uma sopa de letrinhas, gente, é o alfabeto inteiro. Mas aqui, doutora, tem aqui um livro que agora, que chegou aqui nas nossas redes. Eu vou fazer todas as perguntas, porque é tudo em um só, olha só. Quando o homem gosta de sexo anal e a esposa não curte, o que fazer? Quando a esposa quer sexo oral e o esposo não curte, o que fazer? Quando o sexo vira vício ou compulsão? Quer dizer, vai para as duas agora. A batata queimou. Batata quente novamente para a gente aqui, doutora Thaís. Batata quente, fique à vontade. Então, a primeira parte, né, das questões aí, eu gosto de sexo anal e ela não. Ela gosta de sexo oral e eu não. Primeiro ponto, que ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Acho que isso é fundamental. Agora, cabe a comunicação, que é o que a gente vem batendo na tecla aqui, para poder entender. Eu não quero porque eu não gosto, e realmente é um ponto sem diálogo, sem discussão para mim. Né? Ou eu não quero porque eu já fiz, não gostei, tenho tabus, por exemplo, e é algo que dá para ser conversado, que dá para explorar, dá para a gente tentar outras formas. Como foi a sua experiência que você não gostou, você tem um medo, um bloqueio, dá para ser conversado. E aí, dependendo, a pessoa pode mudar de ideia, mas sempre é importante respeitar. Fazer algo que a pessoa não quer, só chega a ser violência. Então, realmente, dá para a gente explorar de tudo, mas tem que ter o consentimento dos 2, dos 3, dos 10, que seja. Tá? E aí a segunda parte era...
Segunda parte. Ó, gente, para vocês verem que é um programa ao vivo. Ó, uma folha de papel, mostra já também. A pessoa não conseguiu passar no nosso canal, ligou aqui para os estúdios, ó, o pessoal da produção escrevendo. A questão do vício, né? Vício e compulsão. Quando a esposa quer sexo, Não, essa já foi. É da compulsão. Quando o sexo vira vício ou compulsão? O sexo, dentro dessa coisa da compulsão, ele acaba sendo um reflexo. O que a pessoa tem normalmente é a compulsão, que nesse caso ela está deslocada para o sexo, assim como pode estar para a comida, para o álcool, mas o grande ponto dela é a compulsão, tá? Tanto que muitas vezes pessoas que fazem cirurgia, sei lá, bariátrica, por exemplo, que tem uma questão de compulsão, algumas vezes ela faz a bariátrica, ou seja, ela não consegue comer mais, a compulsão alimentar, então ela fica limitada. Só que a compulsão, ela não tem a ver com o físico, tem a ver com o emocional. Então, isso é deslocado muitas vezes, inclusive, para o sexo. Então, a compulsão alimentar pode ser deslocada para uma compulsão sexual, por exemplo. Tá? Então, o que ela tem é uma compulsão. E aí, o sexual, ele é a forma que sai. E aí, a gente precisa trabalhar o que está desencadeando essa compulsão. A compulsão. Muito bem. Então, neste caso, entra aqui a LM Auto Performance, que é uma empresa de psicologia, Exato. que, através da LM Auto Performance, as pessoas vão vir se consultar com vocês e resolver todos os problemas, é isso? Todos eu não garanto, né? Porque cada vez que a gente resolve um, surgem outros, né? Mas um surgiu outro. E falar em surgimento de problema... Uma caixinha de surpresas. Vamos entender, novamente, que a psicologia, ela não é um processo só para resolver problemas, né? A psicoterapia, ela é um processo para resolver problemas também, quando necessário, mas também para evolução, mas também para o autoconhecimento, mas também para se desenvolver, ir além. Então, eu vejo, é importante a gente ressaltar o processo psicoterapêutico em todas essas vertentes. Muitas vezes a gente traz até mais problemas para ser investigado, porque a partir daí a gente consegue uma evolução. Exatamente, também. Exatamente. Então, como vocês viram, né, cuidar da mente e do corpo é um ato de amor próprio. E falar sobre isso é o primeiro passo para viver com mais saúde e autenticidade. Muito bom. LM Alta Performance. Porque a LM Alta Performance, ela lapida mentes para o sucesso. E, como tudo é bom, eu filosofei agora, que vocês sabem, quando eu faço a minha parte de filosofia aqui, é sinal que o programa está acabando. O assunto, quando é bom, sempre chega ao fim. Mas antes de chegar ao fim, vamos responder uma última perguntinha aqui, que essa aqui ficou curiosa. Doutoras, eu tenho relações com o meu esposo, mas às vezes eu sinto que ele está fazendo amor comigo, mas pensando em outra mulher. Diante dessa situação, novamente a gente vem na questão assim, como é que está essa relação? Então, a parte sexual, ela é uma consequência disso tudo, nos casais, nos relacionamentos, ela é uma consequência dessa relação. Então, se ele está pensando, primeiro precisa ver se realmente é isso que está acontecendo, se não é uma fantasia da cabeça dela, né? O que ela está trazendo, será que existem outros fatos, outras situações que andam acontecendo para que ela imagine ou fantasie ou pense que realmente ele está pensando numa outra mulher, né? Que ele está durante ali a relação sexual? Esse é o primeiro ponto a ser conversado. A segunda questão é como é que está essa relação para que, se de fato realmente ele está pensando em outra mulher durante a relação sexual, como é que está essa relação para que esteja acontecendo isso? Uhum. E aí, acho que a doutora Thaís também vai abordar esse fato aqui com a gente, que é o quê?
uma libido dele em relação à esposa que não está acontecendo, né? É uma atração em relação a essa esposa que não está acontecendo, ou a forma como ele foi educado, já desde o início ele se utiliza de outras mulheres, com pensamento em outras mulheres para ter a relação. Então tudo isso precisa ser investigado, né? Acho que a doutora Lu falou tudo. Realmente é muito do caso a caso. Não dá pra gente dizer algo, é isso ou é aquilo. Uma receita, não é, doutora Thaís? Muitas vezes o ser humano busca essa receita e cada um é único. Exato, não tem assim. O que a gente tem são histórias. A gente precisa entender qual que é a sua história. O que está por trás da sua história, da história dele, da história de vocês dois. A gente precisa investigar as fantasias sexuais ou não sexuais, fantasias de perseguição, fantasias, enfim, que todos nós temos também. Então, a gente precisa escutar antes de falar qualquer coisa nesse sentido. Concordo totalmente com a doutora Thaís. Cada um tem a sua história, precisamos escutar a sua. Então, se você quer contar a sua história, LM Alta Performance, Lapidando Mentes, entre em contato com a doutora Luciana e que vocês terão mais aconselhamentos sobre tudo isso, porque a doutora Thaís faz parte da equipe da LM Alta Performance, então é um time conjunto. Vocês viram aí que o time da LM Alta Performance é cheio de especialistas competentes em temas variados. Eu já nem vou perguntar qual é a novidade da semana que vem, porque eu já estou ficando perdido aqui, porque toda semana é um assunto novo. Eu vou deixar uma dica aqui, quando vocês forem usar esse brinquedinho, eu estava querendo saber, não esqueçam da chave. Tá? Porque a algema aqui, a chave. Se você prender aqui, não abre, é tão fácil assim não, entendeu? Então, tem a chavinha aqui para ele já está querendo também. usar mais tarde, já pegou ali. Tá vou deixar de brinde já. Tá gostando. Entendeu? Eu vou prender minha esposa. Gostou do aqui, brinquedinho? Vou prender minha esposa aqui, eu vou lembrar dos 50 tons de cinza. Vamos agendá-la lá e vamos usar a criatividade. Usar a criatividade. Não esqueçam a chave. A chave é muito importante. Exatamente. Tem que soltar depois. Né? Não vai ficar preso lá. Não dá, não é? Mas chegamos ao fim do nosso podcast dessa semana, aqui ao vivo dos Estúdios 304 Podcast. Doutora Luciana, doutora Thaís, fica à vontade para agradecer o nosso público e esperamos vê-la. Não vou falar bem novamente, que já me cobraram a doutora Juliana, a doutora Rafaela e o doutor Diego também. Então, gente, eu não vou falar assim, ela vai voltar semana que vem. Muito embora, doutora, tanto de perguntas que tem, seria bom se ela voltar o mais rápido possível, principalmente para o público aqui, porque nós estamos falando em conceitos e preconceitos, e sem conceitos e preconceitos, tem muitas perguntas aqui sobre o público, né, LGBTQI, APN+. Exato. Pessoal, voltamos com esse assunto. Traremos novamente aqui a doutora Thaís conversando um pouco mais sobre LGBTQIAPN+, para a gente discutir melhor e trazer mais esclarecimentos. A LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso, está à disposição para poder colaborar com todos vocês, processo psicoterapêutico, processos jurídicos ligados à psicologia, né, parte esportiva, enfim, todas as áreas, treinamentos, palestras, todas as áreas de atuação aqui da LM Alta Performance. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da nossa especialista sexóloga aqui da equipe da LM Alta Performance, doutora Thaís. Trouxe aqui muitos conhecimentos para nós, compartilhando aqui com a gente, discutindo, conversando. Trouxe até os brinquedinhos aqui. Doutora Thaís, muito obrigada pela sua presença. E em breve você volta. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso conversar sobre esse assunto. Gosto muito. Acho que precisamos falar mais a respeito disso. Para quebrar os tabus, inclusive, como falamos, tem muitas coisas e a gente só consegue quebrar com informação. Então, agradeço o espaço para que a gente consiga abordar esse assunto e convite aceito, com certeza estarei aqui numa próxima. Pessoal, para quem quer nos seguir, nossas redes sociais, o site lmaltaperformance.com.br, nossas redes sociais lm.altaperformance, temos aí LinkedIn, redes sociais, o site, fiquem à vontade para quem quiser nos acompanhar.
Um abraço forte em todos vocês e até a próxima semana. E é isso aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube, LM Alta Performance, e lapide somente para o sucesso, que nós vamos responder todas as questões, ainda mais essas polêmicas. Então, esse programa de hoje foi um evento da Espetaria Galo. A Espetaria Galo, o melhor espetinho da região de Osasco. Lembre-se, o mundo gira e com ele nada está parado. Se você não existe, é porque você não apareceu para o mundo. Venha para os estúdios 304 Podcast e mostre a sua imagem. Todos vendo você, você irá aparecer. Uma boa semana a todos e até a próxima. Eu sou JM, direto dos estúdios 304 Podcast, de mais uma série RM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso.